A campanha Setembro Roxo visa conscientizar a população sobre o câncer de estômago, também conhecido como câncer gástrico. Muitas vezes os sintomas são silenciosos e podem passar despercebidos, como dor abdominal persistente, perda de peso sem explicação, náuseas e vômitos frequentes e sensação de plenitude após pequenas refeições. O câncer de estômago é o terceiro tipo mais comum entre os homens e o quinto nas mulheres. Também é o quinto tipo mais frequente em todo o mundo e a terceira principal causa de morte relacionada ao câncer. No país, a doença é muito comum na população brasileira e acomete cerca de 150 mil pessoas por ano. O diagnóstico tardio contribui para a letalidade da doença, como afirma o cirurgião oncológico e do aparelho digestivo com mais de 20 anos de experiência no diagnóstico e tratamento da doença, Dr. Danton Correa. Ele frequentemente tem um diagnóstico mais tardio. Quando ele é diagnosticado no início, o potencial de cura é bem grande. Mas como ele demora a dar sintomas e o paciente só sente sintomas numa fase mais avançada da doença, então frequentemente o tratamento nessa fase não é tão efetivo. Os fatores de risco mais comuns para o câncer de estômago são em relação à alimentação e à hereditariedade. Pacientes que comem alimentos muito salgados, embutidos, defumados, mas principalmente salgados em excesso, que contêm essas substâncias que a gente chama de nitratos e nitritos. Essas substâncias provocam uma irritação crônica na parede do estômago e predispõem à formação de câncer. A bactéria Helicobacter pylori também provoca uma inflamação crônica e que predispõe à formação de câncer. E a gente também tem os casos hereditários, que são famílias que têm vários casos de câncer de estômago. A gente identifica essas famílias quando tem pelo menos 3 pacientes acometidos, um parente de primeiro grau, um do outro. Hábitos de vida saudáveis estão entre as dicas do Dr. Danton Correa para prevenir a doença. O consumo de frutas cítricas é protetor, evitar esses alimentos que a gente já comentou, esses enlatados, embutidos, salgados em excesso. A erradicação de quem tem a bactéria, E em pacientes acima de 50 anos de idade com sinais de alarme, que a gente tem que prestar atenção para que se faça uma endoscopia digestiva alta e aí sim tem essa oportunidade de fazer um diagnóstico mais precoce da doença. Em relação ao tratamento para o câncer de estômago ou gástrico, vai depender do estágio da doença e da saúde geral do paciente, mas pode variar desde cirurgia até quimioterapia, radioterapia, terapias-alvo e imunoterapia. De Florianópolis, da Rede de Notícias AKERT, Carol Denardi.